Olá, pessoal. Tudo bem? Vamos agora para a nossa quarta aula, falando ainda sobre pronomes. É o quinto pronome, né? Nós falamos sobre pronomes pessoais, do caso reto, do caso objeto, que tem a função de sujeito e que tem a função de objeto, ou seja, um faz ação, o outro recebe ação. Nós falamos sobre os adjetivos possessivos, que gera posse de alguém ou de alguma coisa, que obviamente traz o substantivo do lado, e temos o pronome possessivo, que evita a repetição dessa mesma palavra. Bom, agora nós temos um outro pronome chamado pronome reflexivo. Os pronomes reflexivos refletem a pessoa que está fazendo a ação, ou a coisa em si, tá? Que pode ser eu, você, ele ou ela, nós, vós e eles, né? E representa justamente a reflexão daquela ação do sujeito. É como se nós disséssemos em português, por exemplo, aqui, ó, atrás de mim, vocês podem ver, por conta própria, eu mesmo, me ou se, né? Representam essas colocações. Como eu digo, por exemplo, eu me cortei, ela se cortou, eu mesmo fiz isso, ou eu fiz isso eu mesmo. Só que no parte do inglês, a gente coloca esse pronome reflexivo depois do verbo e também após o objeto da ação. Eu fiz aquilo, ou eu fiz esse bolo, eu mesmo, tá? Nós, em português, colocamos, geralmente, anteriormente, eu mesmo fiz aquele bolo, entendeu? Então a gente começa a dizer, eu mesmo fiz aquilo, pá, eu mesmo, ou ela mesmo, e assim sucessivamente. Nós colocamos esse pronome reflexivo no início de uma frase. No inglês, isso não acontece. Você pode até fazê-lo se você quiser, não há nenhum problema, tá? Mas o correto é você colocá-lo no final, depois do verbo e depois do objeto mencionado. Eu vou dar uns exemplos aqui para vocês. Bom, os pronomes reflexivos, como eu disse anteriormente, refletem o sujeito. E, portanto, nós temos o sujeito aqui, ó, atrás de mim. Nós temos ele. I, you, he, she, it, we, you, they. Esses singulares e esse plural. Nós temos myself, I, myself, ou seja, eu mesmo. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. Esses para os singulares. Já no inglês, ela sofre uma alteração no plural. Quando a gente diz essa alteração no plural, esse self que vocês estão vendo aqui é como se você estivesse falando de um selfie, né? Self quer dizer auto, autoestima, self-esteem, autocontrole, self-control. Então, esse self representa um auto, tá? E aí, vocês sabem que quando a gente tira uma foto, né? Um selfie, né? Representa quem? Nós mesmos. Nós mesmos estamos tirando aquilo do nosso selfie, ou seja, de nós mesmos, que representa a reflexão do ato do sujeito, da ação do sujeito, perdão. Ok? Então representa por conta própria, eu mesmo, ela mesma, me ou se. Como, por exemplo, ela se cortou. Ou ela cortou-se. É como se nós disséssemos em português, que obviamente muitas pessoas não vão usar, né? A maioria não vai usar. Ela cortou-se. Evidentemente, quem usa muito isso agora é o português de Portugal, que diz, por gentileza, ela cortou-se de uma forma terrível, né? Então, ela poderia dizer-nos desta maneira, mas não estamos falando de português de Portugal, estamos falando do Brasil. E no Brasil a gente diz, ela se cortou, ou em vez de dizer cortou-se, que é mais formal. Ok? Bom, então, vamos ver essa aqui novamente, repetindo. I,
myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. Depois nós temos we. Aí passa a ser o quê? Ourselves. Ou seja, esse F que vocês estão vendo aqui, ele se transforma no plural com VES. Então, qualquer palavra no substantivo, tá? Qualquer substantivo, qualquer palavra comum que termina com F, na hora de fazer o plural, ela se transforma em VES. Isso depois é uma outra regra que eu vou passar para vocês quando eu falar de plural do substantivo, tá? Então, isso aqui é o VES. Por isso é que se fala selves. Nesse caso, nós temos aqui we, ourselves, you, yourselves, and they, themselves. Bom, vamos ver as frases que diz aqui. She cut herself. Quando ela diz she cut herself, significa que ela se cortou. Ou ela cortou-se. Né? Ela cortou ela mesma. Ou ela mesma se cortou. Então, é aquela maneira como nós dizemos em português. No inglês, nós dizemos she cut herself. Ou seja, o sujeito, o verbo, como aqui não tem objeto, vai direto para o pronome reflexivo. She cut herself. Aqui é diferente. I did that myself. Então, eu fiz aquilo eu mesmo. Ou eu mesmo fiz aquilo, como a gente diz em português, tá? Mas no inglês a gente diz, coloca o pronome reflexivo no final. Então, I did that myself. Eu fiz aquilo eu mesmo. They made that table themselves. Ou seja, eles fizeram aquela mesa eles mesmos. Ou eles mesmos fizeram aquela mesa. Certo? Como nós dizemos em português, mas no português. Mas no inglês nós utilizamos no fim. Deu para vocês entenderem a diferença? O que é um pronome reflexivo e como é que se utiliza esse pronome reflexivo? Muito bem. Uma outra coisinha que eu preciso dizer para vocês é o seguinte. O pronome reflexivo ele tem 3 categorias. Ele pode ser reflexivo, porque ele reflete a pessoa que fala. Ele pode ser enfático, como a gente diz, não, eu mesmo fiz aquilo. Está sendo enfático. Okay? Não, eu fiz aquilo eu mesmo. Ninguém me ajudou, não. Eu fiz aquilo, eu mesmo. Tá? Então, está sendo enfático. Mas ela pode ser também idiomática. Quando a gente diz idiomática, é porque ela vem precedida por uma preposição. No caso, são 2. Ou nós utilizamos a preposição for, ou utilizamos a preposição by. Nesse caso aqui, por exemplo, I did it for myself, significa que eu fiz aquilo para mim mesmo. Então eu fiz para mim. Então vocês não podem dizer I did it for me, porque estaria completamente errado. Porque você está fazendo uma reflexão do seu ato. Portanto, I did that for myself, para mim mesmo. Como, por exemplo, esse exemplo que eu dei aqui do she cut herself, se eu colocar ela como ela she cut her, eu vou dizendo que ela cortou ela. O que significa que ela passou a faca na pessoa. O que não é reflexão, mas sim o ato dela ter feito. Aqui já é o pronome oblíquos, ou seja, é o objeto da ação. Recebeu a ação do sujeito. E, portanto, esse sujeito aqui, ela cortou aquela pessoa. Ela cortou ela. Agora, quando eu ponho reflexivo, herself, significa que ela cortou-se. Ela se cortou. Dá a reflexão nisso. Enfático, porque, meu Deus, ela se cortou. Ela cortou ela mesma. Como é que pode uma pessoa dessa se cortar desse jeito, com a faca, não sabe cozinhar, não? E assim sucessivamente. Entendeu? Como eu falei da parte do idiomática, é o do for. O do for, eu fiz isso for myself. Ou eu digo aqui também, perdão, que eu estou girando aqui, que eu estou numa cadeira. Então, ela cozinhou para ela mesma. So she cooked for herself. Ela não cozinhou para ninguém. Ela cozinhou para ela mesma. Então, eu posso dizer she cooked herself. Ela cozinhou
ela mesma, então ninguém ajudou, tá? She cooked herself, isso aí é reflexivo. She cooked for herself, ela cozinhou para ela mesma. Mas a outra preposição é que gera o problema da história. Quando a gente coloca o by, tá? Toda vez que a gente coloca by junto de um pronome reflexivo, ele vai gerar uma coisa chamada sozinha. Então, she, por exemplo, I did it by myself. Então, eu fiz isso sozinho. Ninguém me ajudou. Eu fiz isso sozinho. Não foi para mim. Eu fiz para todo mundo, mas eu fiz sozinho. I did it by myself. E não for myself. Então, I did by myself. Ela cozinhou by herself. Sozinha. Ninguém ajudou ela na cozinha. Ela fez tudo sozinha. Então, she cooked by herself. Então, a diferença dessa é que vocês precisam entender. Pronome reflexivo reflete ação. Quando ele é enfático, ela mostra uma ênfase na frase. Oh, eu fiz isso eu mesmo. Tá? E quando ela é idiomática, eu posso dizer que eu fiz isso sozinho. I did it by myself. Ou eu fiz isso para mim mesmo. I did it for myself. Ok? Obviamente, vocês terão outros professores, outras aulas, que são pessoas que podem... Vocês podem assistir os vídeos de outras pessoas, não tem nenhum problema. Cada um tem uma maneira de fazer. Eu faço a minha maneira para que vocês possam entender dentro da nossa língua portuguesa. Todos são bons e outros até melhores do que eu, mas eu estou aqui para fazer minha parte, para ajudar vocês. Ok? Então, lembre-se bem dessa situação. Relembrando mais uma vez, dizendo o seguinte. Pronomes reflexivos. I, myself. You, yourself. He, himself. She, herself. It, itself. We, ourselves. You, yourselves. They, themselves. O self representa uma coisa auto, né? De autodidática, autoconhecimento, autoestima, etc. Self. Representa o selfie, que é aquela fotografia que nós tiramos de nós mesmos, que representa por conta própria, eu mesmo, ela mesma, ou me, ou se. Como nessa frase, she cut herself, ela se cortou, e não, ela cortou ela, she cut her. Isso é errado, isso não é reflexivo. Isso mostra que você cortou outra pessoa e não a si próprio. Então, she cut herself. I did that myself, eu fiz aquilo eu mesmo. E they made that table themselves. Eles fizeram aquela mesa eles mesmos. Aqui representa que eu fiz aquilo for myself. Eu fiz aquilo sozinho. I did it by myself. She cooked it by herself. Ela cozinhou sozinha. E she cooked it for herself. Ela cozinhou para si própria. Lembrando que o self, no singular, ele termina com F, mas no plural ele se transforma em VS. Daí nós temos esses pronomes, self e selves. Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula, que é a aula número 5, eu vou dar um resumo de todos os pronomes, incluindo do primeiro até o quinto, para que vocês possam ter uma visão melhor daquilo que eu expliquei anteriormente nas 3 aulas anteriores e nessa aqui também. Ok? Bom, um abraço para vocês e vamos à próxima aula. Até mais!